Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Carol Zonato, Nutri, e aqui no meu perfil eu te ajudo a desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. E continuando o nosso tema de lives, onde falamos sobre dietas, hoje eu vou falar sobre a dieta low carb. Será mesmo que ela é ou não fundamental para desinflamar e emagrecer? Exatamente isso que vocês vão descobrir comigo aqui hoje. Sejam todas muito bem-vindas! Hoje nós vamos continuar falando sobre dietas. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dieta low carb. Será que realmente ela é importante para desinflamar e emagrecer? Exatamente isso que eu vou contar para vocês aqui hoje, tá? Sejam todas muito bem-vindas, meninas! Aproveitem aí e tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aqui para vocês? Clica nesse aviãozinho e compartilha essa live com todas aquelas mulheres que vocês sabem que querem emagrecer e não conseguem, tá? Meninas, quem puder colocar para mim aí se vocês estão me ouvindo bem e se o áudio, se o áudio tá bom, a conexão tá boa, porque aqui onde eu moro tá uma chuva torrencial. Aqui para mim tá tudo certo, mas coloca para mim aqui no chat, coloquem aqui, Carol, tá tudo bem? Tá tudo certo, tá? A conexão tá boa, tá tudo certo, só para eu saber se tá tudo ok, já iniciamos, tá? Hoje vamos falar sobre dieta low carb. Coloquem para mim aqui no chat quem já ouviu falar ou quem já tentou utilizar essa estratégia low carb para desinflamar e emagrecer. Coloquem para mim aqui no chat que eu quero saber. Obrigada, meninas, já tá todo mundo falando que tá aqui, tá ok, conexão tá boa, áudio tá bom, então vamos conversar um pouquinho sobre essa tal de dieta low carb. Inclusive, quem tiver dúvidas, podem ir colocando aqui nos comentários, que depois, no final da nossa live, eu vou abrir o espaço e vou responder todas, tá bom? Então, vamos lá. Antes de falar se essa realmente é uma boa estratégia para desinflamar e emagrecer, eu preciso contar para vocês o que é essa tal de dieta low carb, que é tão falada, todo mundo... Essa é uma das estratégias mais famosas que tem. Eu vejo muitas mulheres falando, Carol, eu quero muito fazer dieta low carb, mas a maioria delas nem sabe o que é essa dieta low carb, por que algumas pessoas utilizam como estratégia na hora, de desinflamar e emagrecer. Então eu vou explicar tudinho para vocês aqui hoje, tá? Então a dieta low carb nada mais é do que uma estratégia alimentar onde tem um consumo muito baixo de carboidratos, tá? Reduz a ingestão de carboidratos. Na verdade, o princípio básico desse tipo de estratégia alimentar é levar o nosso corpo a um estado que se chama cetose. E nesse estado, o nosso corpo ele acaba utilizando a gordura. Essa é a premissa básica dessa dieta, tá? Utilizar a gordura como fonte de energia e não o carboidrato, não os carboidratos. Os carboidratos são um tipo de macronutriente que são responsáveis por nos dar energia, tá? Nesse tipo de dieta, o que acontece? Existe um consumo baixíssimo de carboidratos e eles utilizam basicamente a gordura, O nosso corpo acaba utilizando a gordura, entra nesse estado de cetose e utiliza a gordura como fonte de energia, tá? E por que algumas pessoas utilizam essa estratégia alimentar para desinflamar e emagrecer, tá? Primeiro, porque leva o corpo a esse estado de cetose, aumenta o consumo, na verdade é uma estratégia alimentar onde tem o maior consumo de proteína e gorduras boas. Só para vocês terem uma ideia do quão restritiva é a low carb, até alguns legumes e vegetais são restritivos também. Aqueles que têm uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato na sua composição, por exemplo, cenoura, beterraba, é restrito, não pode consumir, tá? Os vegetais, eles são utilizados mais aqueles que são à base de todos os folhosos, folhas em geral, que tem daí uma quantidade baixíssima de carboidrato, esses são liberados, o restante não é liberado, é muito extremamente restrita, tá? E todos os alimentos, então, e quais são os alimentos que são proibidos nessa dieta low carb? Todos os que são à base de carboidrato, tá? Porque o consumo de carboidrato na low carb, ela é muito baixa, tá? Então, tudo que for à base de farinha, pães, massas,
Alguns tipos de vegetais, que foi esses que eu citei, cenoura, beterraba, que eles têm uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato na sua composição, também não são permitidos. Que mais? Açúcar, batatas, todos os tipos de carboidratos que têm uma quantidade mais alta, né, de carboidrato na sua composição, aqueles alimentos que são fontes, eles são proibidos, não pode consumir, tá? Essa é uma dieta bem restritiva em carboidratos. Pode utilizar apenas alguns tipos de carboidratos e aqueles que são fontes de carboidrato, mas têm uma quantidade menor na sua composição, tá? Carol, tapioca pode comer na dieta low carb? Não, de jeito nenhum. Por quê? Tapioca é um tipo de carboidrato de altíssimo índice glicêmico e alta carga glicêmica. O que isso significa? O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade com que o açúcar do carboidrato que nós consumimos é liberado na nossa corrente sanguínea. Então, se você está numa dieta low carb, esses tipos de carboidrato você não pode consumir, que são os famosos carboidratos brancos, né? Então, tudo que é a base de farinha branca não pode ser consumido, é proibido, tá? Que mais? E a tapioca também, ela tem uma carga glicêmica muito alta. O que isso significa? Uma grande concentração de carboidrato em uma pequena quantidade. Então, ela tem muito carboidrato em uma porção pequena de alimento, tá? Então, tapioca não pode na dieta low carb, tá? Então, vamos lá. Aí vocês vão me perguntar, beleza, Carol, já entendi o que é a dieta low carb e quais são os princípios básicos desse tipo de dieta. Mas, vamos lá, o que você acha? Essa dieta é ou não uma boa estratégia para desinflamar e emagrecer? O que vocês acham? Coloquem para mim aqui no chat qual é a opinião de vocês. E aí, o que eu vejo, assim, de muito errado que as mulheres que elas fazem em relação a esses, não só a low carb, mas a qualquer tipo de dieta. Fazer esses tipos de estratégias alimentares por conta própria, sem orientação de um profissional. Então, elas vão lá, a low carb eu acho que é legal. A fulana, a ciclana e a beltrana estão falando que low carb é boa, então eu vou fazer a tal da low carb para desinflamar e emagrecer. Mas aí que vem o grande perigo, porque se vocês fizerem qualquer tipo de estratégia nutricional sem o acompanhamento profissional, é algo muito sério. Por quê? Restrição calórica pode levar a vários malefícios, como falta de nutrientes, falta de energia, aquelas sensações de teto preto, de sensação de desmaio. E fora, né, queda de cabelo, anemia, até inclusive ontem eu publiquei nos meus stories sobre a dieta, a sopa, né, sabe aquelas sopinhas prontas? Tava conversando um pouquinho sobre isso, por que eu abordei esse assunto? Justamente porque tem muitas mulheres que vêm falar comigo sobre a tal da dieta da sopa. Várias mulheres querem fazer a tal dessa dieta da sopa pronta, aquelas sopinhas prontas, sabe? Aquelas de canequinha, que é um pozinho, você mistura com água e faz a tal da sopa. E aí, assim que eu publiquei esse story, uma das minhas seguidoras, inclusive uma seguidora que tá sempre participando aqui, que é a Rê, ela falou, Carol, ela falou, eu passei um bom tempo fazendo essa tal da dieta da sopa. Fiz por conta própria, já fiz muita loucura e olha o que me aconteceu. Eu fiquei com uma anemia das bravas. Fiquei muito mal. Por quê? Fez sem um acompanhamento. A Rê tá dizendo aqui, eu estou aqui, ela tá aqui, a prova viva. Ela tá dizendo, ela falou, Carol, eu comia só essa sopa no almoço e na janta, só comia isso. E qual foi o resultado de tudo isso? Eu tive uma carência muito grande de nutrientes e eu tive o quê? Uma anemia extremamente severa. Por quê? Ela utilizou um tipo de protocolo extremamente restrito, pobre em nutrientes, sem o acompanhamento de um profissional, aí não poderia dar outro tipo de coisa, né? Então, nunca, jamais façam qualquer tipo de dieta que vocês verem aí pela internet, que fulano, ciclano e beltrano fala que é dieta da moda, jamais façam isso.
jamais cometam esses erros sem ter o acompanhamento de um profissional. Combinado? Então vamos lá. Dieta low carb é uma dieta recomendada para quem quer desinflamar e emagrecer? Não. Eu, Carolina, na minha visão, não gosto de prescrever essa estratégia alimentar. Por quê? Eu vou contar aqui, até deixei aqui, todos os pontos, os efeitos colaterais que essa dieta low carb pode causar aí na vida de vocês, tá? Primeira coisa, ela não é sustentável. Ou seja, se você não consegue levar essa estratégia a longo prazo, porque é muito restritiva. Restringe demais carboidrato, é uma dieta muito difícil de fazer. Então, o que vai acontecer? Vocês vão começar, ela vai ter começo, meio e fim. Vai começar, vai passar ali 1 mês, 2 meses, no terceiro mês vocês não vão conseguir dar continuidade. Aí acontece o quê? Eterno efeito sanfona. Vão emagrecer ali no início, vão emagrecer ali naqueles primeiros momentos e depois volta a engordar tudo de novo. Por quê? Tudo que é restritivo demais não é sustentável. E tem outra coisa muito importante. Restrição gera descontrole alimentar. Quanto mais você restringe, mais descontrole alimentar você tem. Sabe aquela coisa assim, eu não posso, é proibido, eu restringo. A hora que eu começo a comer, não paro mais. E aí engorda todo o peso que perdeu e mais o dobro. É isso que acontece com a maioria das pessoas que fazem essa estratégia, seja low carb, seja acetogênica. Por quê? São estratégias alimentares extremamente restritas e tudo que é restritivo demais não é sustentável. Outro ponto negativo da dieta low carb que pode atrapalhar, não só não vai ajudar, como pode atrapalhar no processo de desinflamação e emagrecimento. Falta de energia. Como eu disse lá no início da nossa live, das grandes funções principais do carboidrato é o quê? Fonte de energia, nos gerar energia. Se você restringe demais, o que vai acontecer? Você não vai ter disposição para nada, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir praticar atividade física, porque o nosso corpo precisa desse macronutriente. E só para vocês terem uma ideia, eu não sei por que as pessoas demonizam tanto o carboidrato, certo? A Nath está dizendo aqui, a Carol é fantástica, já eliminamos mais de 15 quilos, maravilhosa! E a Nath é minha paciente maravilhosa, um orgulho, sempre trazendo resultados incríveis. E aí, a Nath tá aqui, prova viva. A Nath, pergunta pra ela se ela tá zerada de carboidrato, parou de comer carboidrato e ficou aí se restringindo, sem comer nada. De forma alguma. Ela conseguiu esse resultado comendo normal, comendo todos os nutrientes que precisa. Ela viaja, ela vira e mexe, tá viajando e mesmo assim ela consegue ter resultados extraordinários, tá? Então, assim, sim, a Renata tá dizendo aqui, porque as pessoas comem carboidrato em excesso. E não só comem em excesso, Rê, como elas comem os tipos de carboidratos errados. Então, elas comem muito carboidrato à base de farinha branca, elas comem muito açúcar, muito doce. Então, isso sim é um carboidrato ruim que deve ser evitado, mas não os carboidratos de qualidade, que são os carboidratos ricos em fibras. Esses carboidratos nós precisamos. Para quê? Para treinar bem, para ter energia, produção hormonal. Os carboidratos são fundamentais para a nossa produção hormonal. Então, eles têm a função deles na nossa rotina, na nossa vida. E só para vocês terem uma ideia, tem muitas pessoas que condenam o tal dos carboidratos porque acha que o carboidrato engorda, porque o carboidrato é o vilão, porque o carboidrato é não sei o quê, entendeu? 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. É a mesma quantidade calórica que tem em 1 grama de carboidrato e em 1 grama de proteína, tá? A diferença é que a proteína é um macronutriente que nos dá mais saciedade. Isso é incontestável.
Se você come 1 grama de carboidrato, você vai ter menos saciedade. Se você come 1 grama de proteína, você vai ter mais saciedade. Essa é a grande diferença básica entre os dois. Agora, se você for lá e consumir proteína em excesso, também vai fazer você engordar. Se você consumir gorduras em excesso, por mais que sejam gorduras boas, também vai fazer vocês engordarem. Então, o problema não é o tipo de macronutriente que vocês consomem, e sim a forma que vocês consomem. Se consumir demais, qualquer coisa vai fazer engordar. Agora, se for consumido de uma forma equilibrada e consciente, vocês não só podem, como devem consumir carboidratos, boas fontes de carboidrato, tá? O que vocês devem evitar é esses carboidratos que são carboidratos à base de farinha branca, de alto índice glicêmico, esse sim, esse vocês deixam para consumir lá eventualmente. Agora, os carboidratos ricos em fibras, por exemplo, frutas, os carboidratos integrais são excelentes fontes que precisam estar na nossa alimentação diária, tá? Outro ponto muito negativo da dieta low carb ela deixa o intestino preso. Por quê? Porque ela é uma dieta muito restrita em fibras. Carboidrato é o quê? Fibra. Ah, Carol, mas tem as gorduras boas. Tem. Gorduras boas também são fontes de fibras. Por exemplo, as sementes, né? Semente de linhaça, semente de chia. Mas mesmo assim, o nosso corpo precisa das fibras que são, né, que vêm dos carboidratos. Por exemplo, as frutas, a aveia, são excelentes, até mesmo dos vegetais. A dieta low carb, lembra que eu falei lá no início que ela é muito restrita até em alguns tipos de vegetais? É liberado só mais a questão ali das folhas, os outros vegetais, elas são extremamente restritivos, tá? E isso faz o quê? Dieta pobre em fibras trava o intestino. O intestino que não funciona é o intestino que não emagrece. Aí começa a aumentar o grau de inflamação. Por quê? Intestino não funciona, você já fica com o corpo inflamado, já fica com a barriga inchada, com aquela sensação sempre de barriga estufada, né? Outra coisa, não absorve os nutrientes. Você já está com uma alimentação extremamente pobre em nutrientes e ainda com o intestino que não funciona, aí sim que não vai absorver nada. Aí vai acontecer o quê? O cabelo fica fraco, a pele fica feia, não tem disposição para fazer nada, perde muito músculo porque é uma dieta muito pobre em nutrientes, porque os carboidratos eles também são importantes para a nossa construção muscular. Aí, logicamente, perde gordura? Perde, mas perde muito mais músculo. Aí vê, uau, a balança baixou horrores, mas aí de gordura perde pouquinho e de músculo perde muita coisa. E isso é péssimo. Quanto menos músculo vocês têm no corpo, mais lento o metabolismo fica. Ai, Carol, eu comecei a fazer low carb, daí eu nunca mais consegui emagrecer, emagreci um pouco no começo, depois emagreci mais, eu tô estagnado, meu peso não evolui, eu não consigo emagrecer, justamente por isso. Porque é uma dieta muito pobre em nutrientes, perde muito músculo, o metabolismo fica lento e não emagrece mais nada, tá? Então, esses motivos, né, todos esses motivos que eu falei aqui, são motivos muito fortes para afirmar para vocês que a dieta low carb não é uma estratégia excelente para quem quer desinflamar e emagrecer a longo prazo, porque não é algo sustentável. Não vai conseguir fazer isso durante muito tempo. E aí vem o quê? Efeito sanfona, que é normalmente o que as mulheres mais sofrem, tá? Beleza, aí vocês vão me perguntar, tá bom, Carol, eu já entendi que a dieta low carb não é uma das melhores aí para desinflamar e emagrecer, só que daí então qual é o tipo de alimentação que eu preciso ter para que eu consiga realmente desinflamar e emagrecer e manter isso a longo prazo? Precisa aprender a desinflamar o corpo. Por quê? Um corpo menos inflamado melhora a resistência à insulina, melhora a atividade metabólica, função hormonal, funcionamento do intestino, e isso são coisas fundamentais para quê? Para que o emagrecimento aconteça de uma forma mais rápida e não só aconteça, como permaneça. Então, Carol, eu vou poder comer carboidrato? Sim, de preferência em todas as refeições. Ai, Carol, mas à noite eu não consigo comer muito carboidrato porque eu me sinto meio, sei lá, às vezes eu não consigo ingerir uma quantidade, tô meio sem apetite, não consigo ingerir uma quantidade grande de comida. Então tá bom, fazer uma estratégia momentânea ali de não comer carboidrato à noite
Por que a gente faz isso? Não é porque o carboidrato à noite engorda mais do que de dia. Não tem nada a ver. A quantidade calórica em 1 grama de carboidrato vai ser a mesma de manhã, de tarde ou de noite. Mas por que quando a gente reduz o carboidrato, normalmente reduz no período noturno? Porque é um período que vocês não precisam de muita energia, né? Você precisa de mais energia no quê? No café da manhã, no almoço, no lanche da tarde. No jantar é uma hora que vocês estão mais, sabe, desacelerando, já se preparando para dormir. Então é um período que não necessita tanto de carboidrato. Por isso que, às vezes, Carol, eu me sinto melhor não comendo carboidrato à noite, às vezes não tenho tanto apetite. Então, reduz a quantidade do carboidrato, né, minimamente à noite. Mas isso não significa que vai cortar carboidrato, que vai restringir, de forma alguma. Carboidrato é excelente em todas as refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, jantar. Mas o que vai fazer a diferença nesse processo é o tipo de carboidrato que vocês vão escolher, certo? Sempre deem preferência para os carboidratos que são mais ricos em fibras, como por exemplo, frutas, verduras, legumes, aveia, que mais? Os integrais, os carboidratos integrais, se for optar por um arroz, opte pelo integral, um pão integral, evitar ao máximo aqueles carboidratos que são à base de farinha branca, porque esses sim podem, se consumidos em excesso, podem comprometer o emagrecimento, o processo de desinflamação e emagrecimento, tá? Então, precisa ter carboidrato? Sim, de preferência em todas as refeições, tá? Só que precisa ser o carboidrato certo, de preferência os que têm melhor qualidade. Tenho que consumir proteína? Sim, em todas as refeições. Proteína é lei em todas as refeições. A proteína vai ajudar na construção muscular, vai acelerar o metabolismo, vai dar saciedade, vai evitar que você perca peso e fique flácida, que fique com aquela aparência de, sabe, magra e doente, tá? Precisa ter fontes de gorduras boas também, como as oleaginosas, abacate, também elas são fundamentais para controle hormonal, para melhorar a produção de alguns hormônios, como GH e testosterona. A gordura boa é muito importante para isso. As gorduras boas também, as que são ricas em ômega 3, são poderosos anti-inflamatórios, isso também contribui bastante para o processo de desinflamação. Bom, isso é parte alimentar, né? Aí sem contar, tem que dormir bem, tem que ter um sono de qualidade, porque não é só alimentação, é um conjunto de hábitos, então precisa dormir bem, tem que ter um sono regulado, precisa bater a meta diária de água, porque sem água não vai conseguir desinflamar e emagrecer. Precisa fazer atividade física, porque a atividade física ela é importante para o funcionamento do nosso corpo, liberação de hormônios e neurotransmissores, gasto calórico, então é um conjunto de hábitos. É isso que vai fazer com que vocês consigam desinflamar e emagrecer a longo prazo e não ficar escolhendo dietinha da moda, que são dietas que têm começo, meio e fim, que vocês vão fazer por um período e depois não vão conseguir sustentar, e o risco de carências nutricionais, né, de acontecer igual a nossa amiga Rê aqui, que teve lá um problema de uma anemia profunda. Por quê? Porque quer fazer coisa que não deve. Quer restringir nutriente que não precisa. E o pior, essas sopinhas prontas, olha o risco, além de não ter nutriente nenhum, é assim, um alimento ultraprocessado, riquíssimo em sódio, em gordura, que mais que ela tem também? Aditivos químicos. Então não é um alimento rico em nutrientes para se consumir todos os dias. Quem dirá no almoço e no jantar utilizar somente esse alimento como fonte de energia, né? Eu vou almoçar, vou comer sopa, vou jantar, vou comer sopa, tá? Então assim, meninas, qual é a dica que eu tenho para dar para vocês? Parem de procurar atalhos, parem de procurar resultados milagrosos, pílulas mágicas, porque isso não funciona. Isso funciona, pode até funcionar momentaneamente, mas não são estratégias que funcionam a longo prazo. Por isso que a maioria das mulheres vivem no eterno efeito sanfona. Emagrecem, depois engordam tudo de novo. Por quê? Porque ficam procurando estratégias que não funcionam. Estratégias mirabolantes, que se dizem milagrosas, e não existe milagre, existe
uma estratégia, né, um conjunto de hábitos que vai fazer com que isso aconteça. A alimentação estratégica, sem ser restritivo demais, porque restrição não funciona. Tudo que é restritivo demais não é sustentável. Sono regulado, atividade física, meta de água, tá? Isso é um conjunto de... É isso que vai fazer com que vocês consigam desinflamar, emagrecer e principalmente manter a longo prazo, tá bom? E aí, meninas, me contem aqui quem já tentou fazer low carb. Ó, a Mari tá dizendo aqui, ó, mesmo na low carb não estou tendo resultados, porque como sei, dá exemplos de café da manhã, almoço e janta. Não entendi muito bem a tua pergunta, Mari. Mas, ó, a Mari é uma prova viva. Ela tá fazendo dieta low carb e não tá tendo resultados. Provavelmente ela está restringindo demais carboidrato, tá ficando sem comer praticamente nada de carboidrato durante o dia e não tem resultados. Por quê? O resultado, ele depende de vários fatores e não só de restringir carboidrato, entendeu? Provavelmente ela restringe de um lado e depois acaba beliscando ao longo do dia e não é a melhor forma, tá? Então, o que precisa ter? Como eu já disse, precisa ter proteína e fibras em todas as refeições, tá? Precisa ter gordura boa, não pode restringir demais nenhum tipo de nutriente. Carboidrato precisa ser consumido, mas sempre dê preferência para aqueles carboidratos que são carboidratos ricos em fibras, os integrais, que são melhores fontes, tá? Deixa eu ver quem mais. A Nath tá falando aqui, legal. Ó, a Mari tá dizendo aqui, ó. Nutri, como até a saciedade, mas não tenho resultado. Como sei déficit calórico, como sei low carb? Mari, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se você puder mandar novamente, eu não entendi muito bem. Você falou que estava fazendo low carb e não está tendo resultado. Se você não está tendo resultado, é porque essa estratégia realmente não funciona, tá? Você pode até estar fazendo restrição absurda de carboidratos, mas você não está entrando em déficit calórico. Então, o que você precisa não é restringir, é você ter a estratégia certa para conseguir desinflamar seu corpo e destravar esse emagrecimento, tá? Vamos ver quem mais. A Nath está perguntando aqui, ó, doutora, tem algum risco em engravidar com esteatose grau 2? Nath, é assim, ó, esteatose hepática nada mais é do que gordura no fígado, tá? Gordura no fígado, se você não cuidar, pode evoluir para algo mais sério. Se você tá numa esteatose grau 2, ela já não é uma esteatose de início, ela já está num grau moderado para alto, tá? O que você precisa fazer? Precisa mudar a sua alimentação para ontem. Carol, como que faz para melhorar a esteatose hepática? A alimentação. A alimentação, tá? Precisa melhorar, reduzir gorduras, industrializados, tudo que for à base de farinha branca. Porque se você tiver com esteatose no período de gestação, isso pode prejudicar a tua saúde. A esteatose já é perigosa para uma mulher que não está gestante. Para qualquer pessoa, na verdade, a esteatose já é uma doença perigosa, de certa forma. Se você não cuidar, ela pode evoluir para algo mais grave, certo? Ainda mais no período de gestação, que é um período que você precisa de muito mais nutrientes, você precisa estar com uma saúde muito mais fortalecida, imunidade. Então, e detalhe, se você não tiver uma alimentação muito bem estruturada agora, isso pode prejudicar outras coisas. Vai desenvolver pré-eclâmpsia, pode desenvolver um diabetes gestacional, porque uma coisa vai puxando a outra. Porque se você tem esteatose grau 2, para você ter um diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, é muito rápido. Por quê? Depende totalmente da alimentação. Para você estar com uma esteatose grau 2, significa que a sua alimentação não está legal, entende? E aí você pode puxar outras comorbidades junto, que durante a gestação é algo muito perigoso, né? Diabetes gestacional e pré-eclâmpsia é algo muito perigoso durante a gestação. Então, o que eu recomendo? Cuide da sua alimentação. Reduz o consumo de todos os tipos de industrializados, embutidos,
Açúcar em excesso, reduz o consumo. Bebida alcoólica, muito provavelmente você não deve estar tomando por conta da gestação, né? Mas tudo que for doces, carboidratos à base de farinha branca, reduza. Carnes muito gordurosas, tá? Dê preferência por uma alimentação mais natural possível, muito à base de frutas, verduras, legumes, boas fontes de proteína magra, gorduras boas, alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar bastante nesse processo, tá? A desinflamação do corpo, ela ajuda bastante nesse, não só, né, no emagrecimento, mas como no tratamento desses tipos de doenças, porque na época de gestação, tá? Gestação não é hora de fazer restrição calórica, tá? Muitas mulheres, eu engravidei e agora eu preciso emagrecer. Não se emagrece durante a gestação. O que você faz? Você cuida da alimentação para melhorar, né, o desenvolvimento do bebê, para ter uma gestação mais tranquila, mais saudável, mas não é hora de emagrecer. Emagrecer, você pensa em fazer isso depois, porque se fizer restrição vai faltar nutriente para o desenvolvimento do bebê, tá? Mas melhore ao máximo a tua alimentação, vai melhorar a tua esteatose e vai diminuir a probabilidade de outras comorbidades, como pré-eclâmpsia e diabetes gestacional, tá? Muito bem, muito bem. Temos mais perguntas aí, meninas? Mari tá perguntando aqui, ó. Só com comida saudável, bicho e planta, já limpa o corpo? Não. O processo de desinflamação não é só comer, que depende muito do que você tá falando de comida saudável, né? Precisa ser o quê? Uma alimentação mais natural possível, tá? Muita base de frutas, legumes, verduras, boas fontes de carboidrato. Não é só comer proteína e salada, não é isso. Precisa de boas fontes de carboidrato, precisa de gordura boa e precisa daqueles outros processos juntos. Sono de qualidade, atividade física, meta de água, tudo isso vai fazer com que o processo aconteça. Será que não tenho resultado porque não estou comendo alimentação anti-inflamatória? Muito provável. Provavelmente você está fazendo algum tipo de dieta restritiva, que é o que você já falou que é low carb, está restringindo demais certo tipo de nutriente e não está ingerindo realmente os nutrientes que precisam ser ingeridos, né? Fazer as estratégias certas para realmente desinflamar o corpo. Daí vai melhorar a resistência à insulina, funcionamento do intestino, vai melhorar a absorção dos nutrientes, tudo vai melhorar. E aí o que acontece? O emagrecimento acontece de uma forma muito mais rápida. Produção hormonal vai melhorar. Às vezes, meus hormônios estão muito baixos, tá? Mas como é que tá a alimentação? Como é que tá o sono? Tá? Como tá fazendo atividade física? Tudo é um conjunto, tá? Então, o processo de desinflamação não depende só de comer planta e carne, tá? Precisa de todos os nutrientes e precisa desses outros hábitos juntos, tá? A Nath tá dizendo aqui, eu amo suas dicas, doutora, muito obrigada, muito obrigada. Meninas, temos mais perguntas. Segunda-feira que vem eu vou falar de segunda e quarta da semana que vem eu vou falar de outras dietas, tá? Eu vou falar da dieta do vinagre de maçã, se eu não me engano, na segunda, e na quarta eu vou falar sobre dieta alcalina. Será que essas dietas realmente ajudam no processo de desinflamação e emagrecimento? Eu tô falando já há umas 2 semanas de todos os tipos de dieta, quais são realmente recomendados ou não. Inclusive, quem quiser conferir, as lives estão salvas lá no meu perfil. Já falei sobre dieta cetogênica, jejum intermitente, dieta do Mediterrâneo. Estão todas salvas lá no meu perfil para vocês poderem assistir e compartilhar quantas vezes quiserem, tá bem? Então, muito obrigada, meninas, pela presença de todas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver dúvida e não conseguiu mandar aqui, não tem problema. É só deixar lá nos comentários da live. Ou então pode me mandar por DM, que também tá valendo, ok? E segunda-feira espero vocês, viu? Às 14 horas estarei aqui falando de outros tipos de dieta. Vou falar sobre dieta alcalina e dieta do vinagre de maçã. Segunda e quarta-feira, tá bom? Às 14 horas. Beijo, até semana que vem.